Olá, sou Bruno Hoffman e esta é mais uma edição da Direto da Gazeta. Os personagens da cultura paulista, paulistana e, nesse caso, brasileira, mais importantes, você vê aqui. Hoje estamos, como eu disse, com Clarissa Mello, Bom cantora, dia. compositora. Bom dia, que prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse convite. E a gente que agradece a sua disponibilidade. Você está aqui numa temporadinha em São Paulo, mas você é de Santa Catarina, de Criciúma. Sou de Santa Catarina, originalmente de Santa Catarina, mas não estou muito para uma temporadinha, não. Eu venho para ficar mais rápido do que a gente imagina. Você está pensando em mudar para cá? Não, pensando já tenho a certeza, só falta efetivar. Tá, talvez nesse ano. Talvez, isso precisa acontecer em um mês. Então, ó a novidade aí. Clarissa Mello, moradora de São Paulo. Exatamente, a gente se cruza por aqui, gente. Já achou a casa? Tô procurando. Tá, o mercado imobiliário aqui tá uma loucura. Até demais, né? Os preços lá em cima, tá um boom imobiliário aí complicado. Mas tomara que você ache um bom lugar. Eu vou achar, eu tenho fé. Vamos lá. Britney, desculpa. Ok, bom dia. Refaz isso aí. Clarissa, o que eu vou falar da Britney. Clarissa, é verdade que Britney é sua grande inspiração? Com certeza, foi a minha primeira paixão no pop. Eu era uma adolescente e a Britney já estava lá arrasando. Então, quando eu vi aquela mulher com aquela presença, aquele sex appeal, fiquei quase doida. Foi a meu primeiro amor no pop. Porque eu imagino, muita gente, tem gente que critica o pop, falando, o pessoal mistura dança com tudo, mas isso é uma habilidade artística muito grande, né? Você sabe cantar, dançar, fazer carão, acertar o tom musical. Eu acho que, pra mim, isso é o que mais fascina no pop. Sim. Esse conjunto da obra, os figurinos, a coreografia, Sim, a música. o comportamento que... Exatamente. É isso que sempre foi o que me pegou, assim, que me puxou pro pop, é justamente esse conjunto, essa soma de fatores. Sim. Então esse preconceito é um preconceito bobo, né, contra o pop. Falando, é uma música de menos qualidade, porque o pessoal tá mais preocupado com a dança. A dança não é pouca coisa, a dança é uma arte. A dança é uma arte, assim com como certeza. a música. Exatamente. Né? E assim, depende em todas as áreas, em todos os gêneros musicais, a gente vai achar poesias mais complexas e algumas muito... Não queria dizer isso, mas um pouquinho mais rasas. Em todo gênero musical Claro. vai ter isso. Então, se as pessoas acham que isso é só com o pop... Porque tem umas músicas de bossa nova, que ali o começo é maravilhoso, mas você vê muita gente depois que fez bossa nova também com as letras rasas, né? Então isso é de todos os gêneros musicais, é um preconceito bobo, né, com o pop. É um preconceito bobo. E a verdade é que às vezes a gente também só quer uma música pra descontrair no final do dia e não tem problema nenhum. Não tem nada de errado Se nisso. ela tiver uma letra um pouquinho rasa. Às vezes a gente quer só descontrair mesmo. E você ouvia o quê, além da Britney, você ouvia o quê quando você era criança? Quando eu era criança, eu ouvia muita Ana Carolina, Que legal. Cássia Eller. Então, assim, inicialmente eu ouvia, era português, né? Mas depois eu comecei a ouvir as músicas em inglês. E eu participei de um musical durante 15 anos da minha vida. Então, eu cresci também ouvindo Queen. O Coral Show? O Coral Show Criança Feliz. Lá eu conheci o Queen, o ABBA, o Pink Floyd, conheci muita coisa, Andrea Bocelli. Ai, que legal. É um repertório bem vasto, bem extenso. E você falou da Ana Carolina, você abriu um show já adiantando aqui. Você Sim. encontrou, então, um ídolo de infância. Com Trabalhou certeza. Foi com o grupo, né? Foi com esse musical. A gente estava lá em Porto Seguro e a gente abriu o show da Ana Carolina no Tô à Toa. Faz alguns bons anos, mas isso aconteceu. Que é aquele quiosque bem grande que tem lá, que tem shows em Porto Seguro. Isso. Que quando eu era adolescente, eu fui lá pra Porto Seguro, tinha esse à toa, ele existe ainda, então. Existe. Que legal. E isso deve ser um grande prazer, né? Você começar a se aproximar, você vir aqui para São Paulo, começar a encontrar os artistas, porque Sim. aqui eu acho que eles estão mais concentrados. Nossa, com certeza. Né? Qualquer saída despretensiosa, a gente está conhecendo alguém. Isso é muito legal. Cara, porque Criciúma, como é uma cidade menor, uma cidade interior, não há tanto isso. Claro que tem artistas que moram lá, mas Mas são os artistas da cidade, né? São os artistas locais. A gente não tem muito esse acesso ao que abrange mais o país inteiro, né? Aqui... Sim. Tá, realmente, como você falou, tá muito concentrado. Sim, que bom. Que bom que você vai mudar para cá, porque eu acho que realmente aqui, Rio de Janeiro, né, o Recife, Salvador, são cidades que concentram, né, que muita gente vai lá morar e aí
o ato de conhecer novos artistas também abre sua cabeça, abre possibilidades. Com certeza. Abre possibilidades de mais shows. Com certeza. Né? E a frase que eu mais escuto e que eu concordo 100% é que em São Paulo é onde tudo acontece. E você é advogada? Sou. Se formou quando e desistiu de vez? Tu queres entregar a minha idade aqui nessa entrevista, Jamais, né? Eu tô jamais. percebendo. Eu 22. Ai, obrigada. Isso aí. O papel diz um pouquinho diferente, mas eu gosto de como soa. Eu me formei em 2016, eu advoguei. Eu trabalhei na área durante 9 anos. Enquanto advogada, trabalhei durante 4 anos. E aí eu fui me preparando para trocar a minha carreira, porque eu vi que eu não estava feliz, assim. Eu canto desde criança, né? Sim. Mas eu cresci me convencendo de que a música era só um hobby, de que ela não iria me dar retorno financeiro, não iria me dar uma carreira, eu não poderia levar isso como carreira. Então, isso acabou me atrasando, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu acredito que tudo é no tempo certo. Então, foi só um desvio de caminho. Mas mesmo quando a gente toma um caminho errado, ele ajuda a gente a chegar no certo, né? Então, tá tudo certo. Mas você não gostava do direito ou você gostava muito da música? Eu não sou muito fã da parte do direito, assim. Eu sou muito espontânea, eu sou muito criativa. E o direito, eu respeito ele muito, sou muito grata. Mas é sisudo. Exatamente. Eu tenho que ter outro tipo de postura, outro tipo de vestimenta, algo que não é a minha essência. Sim. E é definitiva essa mudança? Assim, a minha carteirinha da ordem ainda existe, Ela está porque valendo eu vou eternamente. viver até os 90 anos, a gente não sabe o dia de amanhã. O direito será a sua aposentadoria, então. Exatamente. Vai que, né, eu me torno uma senhorinha de 60 anos querendo advogar de novo. Tá lá. Mas, por hora, a Clarissa de hoje, ela é totalmente voltada para a área artística. Você é compositora? Eu sou compositora. Você é compositora das suas músicas. Sim. Como você se inspira? Em quem você se inspira hoje? Como montar uma música? Como que é a sua produção, sua inspiração, sua verve artística? Eu gosto de trazer para as músicas situações que eu tô vivendo, que eu tô experienciando, que eu quero soltar, sabe? Então, de alguma maneira, eu vou extravasar o que está dentro da minha cabeça na letra de uma música. Sim. E o que me inspira aqui no nacional, a Isa é uma cantora que me inspira muito. Eu gosto muito das letras dela. O álbum Escândalo Íntimo, da Luísa Sons, eu também gosto demais. E esse é o tipo de música que eu gosto de me inspirar e tomar como norte. E como você está vendo esse momento aí, como chegar a realmente explodir nacionalmente? Quais são os caminhos de uma cantora jovem, nova, para acontecer como uma Luísa Sonza, como uma Isa? Eu também estou tentando descobrir, eu estou galgando vários caminhos para chegar lá também. Mas, sem sombra de dúvidas, a primeira palavra que me vem à mente é networking. Tá. É espalhar o teu nome, é conhecer as pessoas certas, é pipocar o teu nome mesmo, claro. É cantar em vários lugares, conhecer várias pessoas e descobrindo. Eu também estou descobrindo. Eu volto aqui para te contar quando acontecer. Porque eu acho que a música é igual ao futebol. Às vezes uma pessoa talentosa não é descoberta e vive sem virar um jogador. Uma pessoa com o mesmo talento é descoberta e explode. Isso. Eu acho que é uma soma de fatores, assim. Sim. Existe um pouco de sorte, mas também existe o nosso esforço pessoal de correr atrás e... Eu acho que o que está no seu alcance hoje você faz muito bem, que é se expor nas redes sociais. Se expor, mostrar seu trabalho, produzir conteúdos. Sim. Isso é uma coisa cansativa, uma coisa gostosa? Você tem esse prazer de ficar nas redes? Eu tenho prazer, desde novinha, desde... No bom sentido, é exibida, assim, de redes sociais, assim, gosta de mostrar a imagem? Gosto. Na mesma época que eu me apaixonei pela Britney, foi quando eu comecei a ter contato com a internet. E eu sempre gostei, eu tinha Fotolog, eu tinha Flogão? Orkut. Não, Flogão também não. Também não exagera, hein? Flogão é do meu tempo. Tinha Orkut e eu amava ficar me produzindo para bater foto e postar. Então eu sempre tive essa paixão por
pelas redes sociais mesmo, é uma coisa que eu sinto bastante prazer. Parece inofensivo, assim, criar conteúdo, parece que é tão fácil, é tão bobo. Toma um tempão. Não é bobo nada. Toma bastante criatividade. Às vezes a gente se sente esgotado e precisa respirar alguma coisa para o que eu vou falar hoje, o que eu vou fazer hoje. Mas mesmo assim, tem o seu prazer com toda certeza. Você é a primeira artista que veio aqui e falou que tem prazer nisso, porque todas falam que é cansativo. E você também falou que é cansativo. É cansativo, mas eu consigo, mesmo assim, me divertir fazendo isso. Porque o pessoal pensa que é uma coisa fácil, é só ligar a câmera e falar alguma coisa. Não, é cansativo, tem que pensar no conteúdo. É dentro de um contexto, de uma imagem que você quer passar. Exatamente. Que é uma imagem verdadeira, mas é uma imagem ali que você está pensando antes. Exatamente, tem uma preparação também, não é tão jogado ao vento. Assim, a parte que mais me cansa da criação de conteúdo é ter que montar o equipamento. Isso aí, chatão. mas tirando isso, eu gosto muito. Mas você não tem uma equipe hoje? Eu tenho. Ajuda, Por isso que agora eu tô falando mais do prazer em criar conteúdo para as redes sociais. Porque fazer isso sozinho, né? E editar depois. Quando eu tinha que fazer sozinha, daí eu tava tipo assim... eu só quero ficar escondida, eu não quero mais fazer story, eu não quero mais postar nada, eu quero ficar em paz. O pessoal brinca que tem inveja do tempo do Chico Buarque, que ele compunha e depois ia dormir. E depois me acorda quando tiver show. Mas aí tem essa contrapartida, né? Sensacional. Ele, ia compor, ia pro show e beleza. Mas assim, quantos Chicos a gente conheceu, né? Hoje é muito mais fácil ser descoberto. É muito mais fácil. Antes tu terias que ter um investimento muito grande para gravar um CD. Era mais cruel o mercado antes. Exatamente. Hoje eu consigo da minha casa subir a minha música no Spotify. Isso é maravilhoso. Claro, a concorrência é muito maior, né? Mas assim, como você, muita gente também pode. Exatamente. Mas quanto mais autêntico a gente eu acho que mais a gente se destaca. Sim, você passa muita sinceridade. E isso atrai novos seguidores, atrai o olhar de empresários, de colegas de outros artistas para abertura de show, para feat. Sim, com certeza. E também, antigamente, ou você era muito, muito genial, Luiz Gonzaga, ou era só quem os empresários decidissem também, né? Tem essa parte. Quem cabia no Faustão e no Gugu também. Exatamente. Os bastidores, às vezes, ele consegue ser um pouquinho cruel, porque o nome tá pipocado, a música pode não ser tão boa, assim, à vista de uma grande massa do público, mas se o empresário quiser que essa pessoa esteja na boca de todo mundo, essa pessoa vai estar. Vai estar, é a decisão dele. Isso era um pouco mais cruel antigamente. Hoje ainda tem, mas muito menos, né? Nem tão menos? Nem tão menos. Nem tão menos. Então, mas pelo menos agora a gente consegue... furar por outros caminhos. No suor a gente consegue buscar esse caminho. O caminho só é mais duro. Tá. E como você se posiciona hoje no mercado pop ou nas cantoras pop, artisticamente? Você se parece com quem? Com a Clarissa. Você hoje tem você conseguiu criar já uma personalidade. Com certeza. Porque é claro que no começo você imitou pessoas, sim, que é o normal. Como eu olhava a Britney com aquele sex appeal dela todo, e eu dizia, meu Deus, eu quero chegar em cima do palco, ter esse carisma, essa presença. E aí, quando eu fui no show da Beyoncé, eu disse, eu quero ter essa força. Quando eu ouvi as letras da Isa, eu quero ter esse tipo de composição. Mas a Clarissa, ela é uma soma de todas essas mulheres que me inspiram. Porque eu tenho muitos cantores homens que eu gosto, mas quem me inspira de verdade são as mulheres. E eu consegui, no meio de toda essa inspiração, encontrar quem é a Clarissa. E a Clarissa, ela... Por exemplo, a Katy Perry, ela é uma cantora pop e ela tem um lado muito engraçado. E eu ficava nessa, assim, no direito, por exemplo. Eu não podia deixar o meu lado espontâneo e engraçado vir à tona. Só que isso é muito intrínseco meu. Quando eu tento esconder, não funciona bem. Fica artificial. Fica muito artificial. Eu ganho as pessoas quando eu sou espontânea. E a minha espontaneidade, ela é de fazer brincadeira, esse lado mais carismático e brincalhão. E aí, quando eu aceitei isso... Aí é incrível como as coisas fluem com muito mais facilidade. As pessoas, se elas compram o teu carisma, elas se encantam por você porque elas sentem essa autenticidade
somada de verdade. Sim. Não é um personagem. O seu caminho pode ser mais tortuoso do que seria no direito, nesse momento, porque é um caminho mais misterioso. Mas isso me fascina também, Mas sabia? deve ser fascinante também. Com certeza. E aí você poder ser quem você é, poder se vestir do jeito que você quiser. Exatamente. E isso é uma outra coisa que eu comento muito de como em São Paulo eu sinto que eu consigo me encontrar em mim mesma, assim, de como eu posso vestir o que eu quero vestir, de como eu posso falar o que eu quero falar, me portar como eu quero me portar. Você sente que São Paulo é um lugar com menos julgamento, é isso? Que cabem mais tipos de personalidades? Além de menos julgamento, tem espaço para todo mundo. Sempre vai ter público. Sabe? Para o que tu estás fazendo, vai ter público. Porque talvez em Criciúma, que é uma cidade menor, é uma cidade grande, mas é uma cidade menor. Tipo, você faz rock alternativo, você deve ter um lugar para tocar, ou dois. É uma cidade pequena, é uma cidade provinciana, é outro estilo de vida. É muito conservadora para você ou não? Para mim é. Lá eles esperavam que eu fosse a advogada família de margarina, e eu não consigo entregar isso. O que eu quero fazer é diferente. Não é que eu não queira ter uma família, mas eu também não tô com pressa para isso. Eu quero viver a minha verdade agora, e a minha verdade é essa que eu tô vivendo. É isso aí. E você lançou quantos singles já? 6? Eu já tenho 6. Que maravilha. E para esse ano eu já tô gravando alguns featurings. Tô conversando com algumas pessoas, já compus música nova. Então, já tô trabalhando nas próximas. E a mais recente é DNA. Mais recente é DNA. É o meu último lançamento até o dia dessa entrevista. E com quem vão ser os próximos feats? Vou segurar um pouquinho. Primeira mão, na próxima vez ela vai contar. Mas é aqui com o pessoal de São Paulo. É com o pessoal de São Paulo, sim. Olha ali seu clipe do DNA. Isso. Esse clipe foi o primeiro que eu produzi. A produção sua? Sim, eu e o meu grande amigo Eric Fenalha, o meu fotógrafo. Eu disse, amigo, vamos. Ele topou na hora. Foi o primeiro trabalho dele, assim, de vídeo, audiovisual. E a gente sentou, fez todos os cortes juntos. E eu gosto muito do resultado desse clipe. E ele parece muito... Ele é profissional, mas ele parece muito, assim, de grandes artistas, realmente, que teve muito dinheiro. O investimento foi alto? Não foi tão alto quanto aparenta. Porque ele parece um clipe de Anitta, um clipe caprichado. Claro que não tem tantas cenas externas em vários lugares, mas ele é muito caprichado, né? Sim, não, mas... De muito bom gosto. Isso, obrigada. Né? Mas isso de entregar profissionalismo é uma característica muito minha, assim, de não importa se eu ainda sou pequena, eu sempre quis entregar algo condizente com aonde eu quero chegar. Tá. Você é exigente? Muito. Eu cobro muito de mim mesma. Tá. Mas, assim, se eu quero que o meu nome seja conhecido nacionalmente, desde o primeiro trabalho eu já buscava entregar a qualidade de algo que tenha esse nível, assim. Então, quando você vai dormir ou quando você vai trabalhar, você fica cobrando muito de si, pensando o que você tem que fazer no dia seguinte, fazer do mais perfeito possível. Hoje você está em São Paulo, você vai dar entrevista, você vai ir em casa de show, você quer fazer o seu... Assim, você é muito exigente, você passa mal se você não for... Eu sou bastante exigente, mas graças a Deus eu faço terapia e não tô assim mais tão ansiosa. Eu tô mais pegando... Tô me tratando mais como um ser humano e não como uma máquina, como já foi. Eu queria que você explicasse a importância da terapia. Nossa, se eu não tivesse entrado na terapia, eu tava advogando até hoje. Eu tô há muitos anos na terapia. Ela foi crucial para eu entender quem eu sou. Porque a terapia é um autoconhecimento, né? É se respeitar, se entender e encontrar saídas, encontrar resoluções. Eu aconselho para todo mundo, em qualquer conversa, eu olho assim, é uma terapia e resolve. Tá faltando uma coisinha aí. Que é importante isso pra gente saber, pra gente ter coragem de dar passos diferentes também, parar de andar no automático. Exatamente. Tanto que quando eu estava advogando ainda, quando eu comecei a fazer terapia, e eu nunca esqueci a primeira pergunta, o primeiro contato, porque a minha psicóloga é a mesma até hoje, ela é sensacional. Lá de Criciúma? Ela é de Criciúma, um beijo pra Jalila. Abraço, Jalila. A primeira pergunta dela foi, o que te traz aqui? E eu disse, eu não aguento mais morar dentro da minha cabeça. Eu não me suporto mais.
Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tô aqui para entender o que eu preciso fazer, mas eu sei que desse jeito que tá, não tem condições. Tinha uma pequena Clarissa dentro da sua cabeça se mexendo sem parar, assim. Assim, eu me dei conta de que eu acordava todos os dias para ir pro escritório mal-humorada. E eu pensei, eu vou levar... Se eu viver até os 90 anos, eu vou passar 70 acordando mal-humorada, sem querer ir para onde eu tô. E gente feliz não incomoda. Eu tava incomodando todo mundo, sabe? Aí eu pensei, a vida é isso? Você estava sendo uma jovem chata, assim. Insuportável, assim, mal-humorada. E aí... Não tem condições, a vida não vai pra frente. Sim. Meu carisma zero tava. Carisma negativo. Nossa, e aí tu não conhece novas pessoas, tu não se diverte no que tu faz, o dia vai passando um atrás do outro, cada vez fica mais insustentável. Eu disse, não é possível que eu vá levar uma vida inteira desse jeito. Até os 80 anos advogando lá naquela rotina. Não. Como eu te disse, vai que um dia eu queira. Sim. Mas aí, nossa, para eu querer voltar a advogar é porque eu vou estar querendo uma vida bem pacata mesmo. E aí eu vou respeitar. Se um dia eu quiser desacelerar, eu vou respeitar esse movimento. Tá. Pô, isso é um depoimento importante, porque eu acho que todo mundo ele tende a repetir os mesmos atos. Sim. E aí a terapia faz, dá para você se exercitar para outros caminhos. Com certeza. Para você ter um leque, para você até repetir o mesmo ato se você quiser. Sim. Né? Eu não posso te negar que eu não... Né, eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter uma família que me apoia. Você tem uma família de classe média lá? Sim, que me apoia muito. Tranquila. Assim, meus pais são casados, então eu tenho um apoio emocional. Estrutural. Exato. Isso é uma coisa que, inevitavelmente, me dá um privilégio diante da realidade de muita gente que, né, luta bastante. Então, assim, mas enquanto a minha realidade... como eu disse, tenho essas bênçãos todas que eu tenho que agradecer, mas eu realmente não conseguiria continuar do jeito que estava. E já que eu tinha a chance de mudar, eu fui em busca disso. Eu sei que tem muitas pessoas que estão numa rotina que não gostam por questão de sobrevivência. Claro. Mas isso aí é uma discussão para outro momento, né? Sim. Não, eu acho que uma maneira de usar o privilégio é buscar uma verdade. Né? Se eu tenho essa... Se você tem essa possibilidade, uma coisa que muita gente queria, eu acho que até sacanagem você não fazer o que você quer. Exatamente. Se eu tenho essa bênção, se eu sou tão agraciada, por que não fazer uso dela, né? Eu acho que é até desperdiçar algo uma oportunidade. Que a vida me concedeu. Que, infelizmente, não é uma realidade de todo mundo, mas isso é uma questão estrutural, uma questão social. Que é complexo, realmente. É complexo. Eu realmente não sei se deveria ter entrado muito nesse caminho, né? É um assunto para outro tipo de profissional, para outro tipo de situação, mas É isso aí. E onde você já está descobrindo aqui em São Paulo? Onde você gosta de sair à noite? Onde que as pessoas podem te encontrar? Olha, esse final de semana eu cantei na Faria Lima. A gente viu, acho que tá no... Você fez, né, um conteúdo? Eu tenho mais conteúdos para, inclusive, pessoal, IG Clarissa no Instagram. IG Clarissa. Eu tenho mais conteúdos que eu produzi, que eu vou postar, mas... é aquele quarto, né? Você com as luvas vermelhas. Eu tava no Vic Barcelona, sexta-feira. Ó, caprichado, hein? A produção tá aí. Vendo? Isso aí é exigente mesmo. Eu sei onde eu quero chegar e eu já me comporto como se eu já estivesse lá, porque eu acredito que a gente cria a nossa realidade também. Um vídeo engraçado que eu achei seu, você imaginando que tava em Copacabana, né? Então, sabe aquilo que eu comentei hoje mais cedo, de que eu tenho esse lado mais espontâneo e brincalhão? Sim. Ali, ó, aquela de... Com a escova de cabelo na mão, que é o meu microfone. Olha a Copacabana. Que maravilha, hein? Puxando multidões. Vai chegar lá. Vou chegar, amém. Né? Vou chegar. Leve o tempo que levar. Falando em amém, qual é a sua religião? Eu sou católica. Católica. Mas eu achei maravilhoso isso aí, que tá importante é o carão ali. Com certeza, a brincadeira, sabe? E quando eu tento fazer algo que não tem isso, que eu não trago esse lado, fica meio engessado. Tá. Agora, quando eu trago, olha ali, pulando, feito uma doida. No bom sentido, uma palhaçada, assim, aí você se sente mais à vontade. Uma bobalhona. E aí, quando eu faço isso, eu acabo trazendo muita gente pra mim. Muita gente
se Claro. conecta. Claro. Porque a gente vê tanta gente engessada, quando vê alguém quebrando, assim, o pessoal já tem uma simpatia, né? Com certeza. Pô, vou seguir essa mulher aqui que ela é legal. É verdade, assim, as pessoas olham com simpatia, exatamente isso. Acaba te aproximando. Ó, você em São Paulo. Olha, 7 dias comigo em São Paulo. Fui na TV. Olha que legal. Fui no rádio, fui em podcast. Foi na Gazeta de São Paulo. Foi. É? Olha ali o Leão. Não, acho que só vi. Leão Lobo? Adoro o Leão Lobo. Ele é simpático? Ele Pessoalmente? é sensacional, Eu inclusive. adoro ele à distância. Não conheço ele pessoalmente. Não, então pode deixar ele numa gavetinha de muito carinho na tua vida, porque ele é uma pessoa, eu falei isso pra ele, que pessoa agradabilíssima. Ele soa muito sincero, assim, que não é um personagem na TV. Não, ele não é um personagem. Eu adorei ter conhecido ele. Leão Lobo, você está convidado aqui. E ele também é um homem muito corajoso, que nos anos 80, quando a homofobia era muito pior do que é hoje, ele falava, eu sou palmeirense, e aí a torcida queria bater nele, xingava aquela... Ainda até hoje, né? A torcida é um horror. E ele é um homem muito corajoso, assim, sempre foi, um homem muito talentoso, eu gosto muito dele. Sim. E uma coisa que a música pop caminha muito é com a moda. E você, pelo jeito, se preocupa também, é uma pessoa que pensa. Qual que é o papel da moda para a sua personalidade? Eu acho que, assim como eu disse que a gente tem que se portar aonde queremos chegar, o jeito que a gente se veste é o nosso cartão de visita. Tá. Porque se eu estiver em silêncio, se eu não abrir a boca, tu me veres ali de uma distância X e olhares pra mim, tu não conhece a minha voz, tu não sabe se o meu papo é legal, ou se eu vou abrir a boca e falar um monte de abobrinha, mas tu já tá tendo uma leitura sobre mim só pela minha vestimenta. Então, pra mim é muito importante o jeito de se vestir, com certeza. Seja, moda, outra coisa que muita gente não muito inteligente acha que é uma coisa supérflua, não é nada, não tem nada de supérfluo. Eu não acho nada. Além do que, eu enxergo a moda como arte, né? Claro. Então é mais um plus de arte que eu incluo no meu combo. Cara, imagina, ó, a gente se vivendo nos anos 50, 40, todo mundo com a mesma camisa, todo mundo com a mesma calça cinza, preta. Exato. Olha Aí chega o Mick Jagger e se veste daquele jeito maluco. Entende? Olha a oportunidade que até a moda te dá de ser autêntico, sabe? Então é mais uma cartada que a gente pode usar a nosso favor e com certeza eu faço uso disso. E você que escolhe suas roupas, tem uma profissional, uma hairstylist, como chama isso? Personal stylist. Personal stylist. Ainda não. Mas será? Nossa, quero muito. É uma das coisas que eu sempre disse, assim, ó, eu vou ter uma personal stylist. E aula de dança você faz? Você aprendeu sozinha? Faço aula de dança, porque a dança a gente vai perdendo, sabe? Se a gente não... que nem falar inglês? Vai perdendo se não praticar? Exatamente. Igual a academia. A gente não vai praticando, a gente vai perdendo, com certeza. Então, a dança tem que estar sempre praticando. Porque logo, assim, na hora que você explodir nacionalmente, também vem um balé junto com você. Com certeza. Nossa, meu sonho. Com certeza. Não vou medir esforços para ter um balé junto comigo. Onde você se imagina daqui a 4, 5 anos? Eu já vou estar bem grande, já vou estar mega estabelecida em São Paulo. Aqui eu já vou chamar de lar há muito tempo, daqui 5 anos. Minha casa. Minha casa, meu lugar no mundo, assim, meu lugar no país. E muita gente vai saber meu nome. Te dou certeza disso. Já tá sabendo. Dá pra perceber que sua rede já tá crescendo bastante. É uma rede orgânica. Que você podia chegar lá e comprar seguidor. Ai, não. E depois o rebote vem, tá? Se a gente compra seguidores, o teu engajamento fica uma caca. Caca lá e você fica com um monte de chinês, indiano, belga. Né? E aí já me falaram, por que você não compra seguidores pra, né... chamar mostrar atenção. Mais números e tal. Eu disse, porque eu trabalho com verdade. Eu não gosto de... Pra quê? Daí eu tenho número, mas não adianta ter um número ali expressivo na abinha seguidores, se na hora que tu vai caminhando pelo perfil da pessoa, fica nítido se é verdade ou não. E aí pega muito mal. Nossa, exatamente. Aí eu vou passar uma imagem totalmente equivocada do que eu quero. Não quero a verdade. Eu não saí da advocacia para viver a minha verdade. Como é que eu vou comprar seguidor e vender uma mentira? Já não dá. E publicidade? Porque uma coisa é número de seguidores, outra coisa é o que você passa, o seu carisma, a sua imagem positiva, que parece muito positiva, né, pelas redes, conhecendo pessoalmente, uma imagem muito agradável. Isso e as empresas querem se associar também. Com certeza. Tá aberta para publicidade, né? Com certeza, gente. Tô aberta, me chamem, faço várias publis. Na minha cidade mesmo, eu tenho parceria com todo tipo de segmento.
E agora quero expandir isso para São Paulo, né? Por favor, né? Porque o pessoal também não quer só tamanho, quer tamanho também, mas quer que a sua imagem seja positiva, que Com seja... certeza, com né? certeza. E próximos shows, tem shows, tem apresentações, lugares que você vai estar? Eu tô tentando fechar um já para a semana que vem, fechando, ainda não entrei no line-up, tô tentando fechando, gente, me acompanha no Instagram, porque é lá que eu deixo todo mundo a par de Repita. onde eu estou. IG Clarissa. Clarissa tem 2 S, tá? IG Clarissa. Desculpa a ignorância, o que é IG? Então, vou te explicar. Longa história? Não, rapidinha. Não, pode contar a longa Eu história. precisava... Meu Instagram, quando eu criei, na época que ninguém tinha Instagram, era meu apelido, era Cacá Melo. Cacá Melo. E aí eu fui, quando eu disse, não, eu vou botar pra Clarissa, não faz tanto tempo, foi ali por 2018. Você porque, poderia né, ser Cacá Melo, então, hoje? Poderia, Tá. né? Porque eu usava as redes sociais como algo pra me divertir mesmo. Então era meu apelido de infância. Tá. E aí eu queria trocar pra Clarissa Melo. Tive a experiência de descobrir que existem muitas Clarissas Melos. E aí... Mas ninguém é cantora que nem você. Exatamente. E aí, quando eu fui mudar o meu nome, eu não conseguia achar nome nenhum. Melo, Clarissa Melo, 2 Clarissa, ponto, 3 underline, ponto. 59, underline, 0. Não tem. E aí, na época, não era Reels, era IGTV. Ah, é verdade, era IGTV. Então, a sacada na época foi sensacional. Acho- IGTV e IG Clarissa. Aí, não deu muito tempo, o Instagram foi lá e me boicotou, botou pra Reels. É a concorrência de olho. E aí, pô, era sensacional IG Clarissa Era na época boa. do IGTV, né? Era boa. Você também faz shows de tributos a artistas? Você fez um pra Dua Lipa? Eu tenho uma banda, Dua Lipa. Esse projeto se mantém. Esse projeto Aqui se em São mantém. Paulo. Sim, gente, pode contratar aqui em São Paulo que a banda vem, tá? Não se preocupem. A banda é da minha cidade natal, ela é de Criciúma. Tá. Mas eu tô aqui, eu aviso ao pessoal, venham, a banda vem. A Dua Lipa, qual que é a importância dela na sua vida? Por que Dua Lipa? Então, a Dua Lipa, ela é uma cantora pop. Eu me identifico muito com ela. Ela é uma mulher extremamente elegante. Ela tá andando muito com a moda nesse momento. Isso é muito legal. E eu assim, ó, uma coisa que me identifica muito nela é mesmo o estereótipo, não, o biotipo físico dela. Porque, por exemplo, a Beyoncé é um mulheraço. Todas são, assim, sensacionais. E eu ficava, ai, gente, sou tão magrinha, né? Tão alta. Aí veio a Dua Lipa, daí eu já olhei assim, opa, Parece comigo. olha que bonito uma mulher alta e magra em cima do palco também. Porque a gente vê muito na passarela, mas em cima do palco não é tão em cima fácil. Esse estereótipo de modelo em cima do palco é incomum. É incomum. É. Pelo menos até então, pra Sim. mim, era. E aí já é tão legal quando tu vê, assim, alguém que tu te identifica com algo, seja físico, seja a personalidade, tu vê assim, opa, pera, também dá de eu estar lá, sabe? E aí eu gosto muito das músicas dela. Antes de ela ficar mega hypada, eu já conhecia o trabalho dela, gostava, me identificava. Me identifico com a batida, me identifico com a letra, me identifico com as roupas que ela veste em cima do palco e fora dele também. E aí eu fui convidada para ser a vocalista que dessa legal. banda. Foi um convite. Você estava quieta na sua cara, apareceu. A pessoa me viu cantar. Isso é uma coisa que acontece muito comigo, sabia? As pessoas me veem cantar. Esse final de semana aconteceu. E depois que elas me veem atuando, elas entram em contato comigo e dizem, eu quero fazer tal coisa e eu quero que seja você. Que legal. Então o pessoal repara assim, na sua energia e vê que combina com alguma coisa que ela já está na cabeça ali. Com certeza, com certeza. Eu ganho muito a simpatia das pessoas atuando, assim. E pra terminar, aliás, eu gosto que você fala de Criciúma, que eu adoro aquela camisa do Criciúma. Você torce pro Criciúma? Só obrigada, né? O Carvoeiro, não tem como. Não tem como. Que eu acho a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Vocês, Verdade. Aquele Bonita, amarelo com preto, linda. desse jeito, é uma camisa maravilhosa. Eu queria que você falasse um cantor, uma cantora, fora do pop, que você gosta hoje em dia, que pode ser brasileiro. Fernanda Ismânia, Feismânia, minha amiga de Não infância. conheço, sua amiga. Ela é de Criciúma, ela mora em São Paulo, ela canta pop rock, ela é sensacional. Você lembra o Instagram dela? Pro pessoal? Feismânia, S-M-A-N-I-A. Começa com S, o Ismania. Isso. Maravilhosa. Ela é sensacional. Ela é sensacional. Então é sua parceira de São Paulo aqui agora Com também. certeza. Quantas vezes eu vim pra cá e ela disse,
vem me visitar que eu quero te apresentar tudo. Foi ela que deu o pontapé inicial para eu estar aqui hoje, assim, de tipo... Ela é importante na sua trajetória. Com certeza, de assim, amiga, vem, eu tô me dando muito bem na música aqui, vem. Daí eu tô com medo dela, vem me visitar então, fica na minha casa. Que legal. Com certeza. E você vai vir sozinha, sem família? Sim, vou vir sozinha. Mas eu tenho tanto apoio dos meus pais que meu pai, esse final de semana, eu no telefone com eles, ele disse, filha, vai. Teu lugar é aí, vai. E se precisar, eu normalmente o pai fala assim, não, fica aqui, que eu tô ficar perto do papai aqui. Mas aí ele falou, vai. Se precisar, eu vou atrás. Que legal. Como é privilegiado, assim, no melhor sentido do termo, né? Que sorte. Com certeza. Ter um pai que apoia também, independente de condição social, assim, mas ter o apoio dos pais para decisões. Apoio emocional, assim, os meus pais, eles são extremamente presentes na minha vida. Eles são casados até hoje, estão há 40 e tantos anos casados. Olha que beleza, que raro, hein? Exatamente, eles são pessoas excepcionais. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, mas ele é falecido. Ah, que pena. É. Né? E aí, então é você e seus pais. Sim, por isso eu acho que também esse apego tão grande, em razão da minha história, né? Os meus pais perderam meu irmão e aí eu vim em seguida. Então, apesar de que houve muito isso de mimar, de ser o bibelozinho, de ter o medo, eles também acreditam muito em mim e me deixam viver. E eles sabem, então, que você é uma pessoa também, apesar de artista, ousada, uma pessoa responsável. Com certeza. Isso né? Que não vai entrar em besteiras. Não, essa característica de ser responsável eu tenho desde adolescente mesmo. Você nunca foi uma adolescente que fazia besteira? Não, tanto que assim, eu comecei a sair e comecei a tomar uma coisinha aqui e ali. Eu já tinha 21 anos. Quem que na minha idade demora tudo isso pra fazer essas coisas? Daquele tempo ali, de 15 anos atrás, começava com 14, 15, né? Sim, as minhas amigas, a gente ia nas festas de 15 e elas já estavam louquitas na balada. E eu tava assim, gente, eu queria brincar de Barbie. Pelo amor de Deus, como que a gente vai brincar de brincadeira de criança aqui, né? Mas é isso, eu queria que pra terminar você olhasse pra câmera e falasse com o seu público atual e com o seu público futuro. Exatamente. Gente, essa entrevista vai ficar marcada no meu coração. Eu tô na Gazeta de São Paulo. Para vocês que estão me conhecendo hoje, meu nome é Clarissa. Vocês me encontram no Instagram por IG Clarissa. Eu tenho 6 músicas lançadas, então elas estão em todas as plataformas de streaming, no Spotify, Deezer e tudo mais. É só procurar por Clarissa DNA, Clarissa Pôr do Sol, que são algumas das minhas músicas. E todas elas são acompanhadas de videoclipe. Esses videoclipes estão no meu canal do YouTube e lá dá de me encontrar por Clarissa Mello. Qual que é a sua música preferida? Sua própria? Minha própria, Pôr do Sol, mas DNA, elas estão assim numa briga bem acirrada nesse momento. Caramba, e as próximas serão melhores ainda. Com certeza, porque as próximas elas vão vir com uma pegada mais eletrônica e mais pop Britney, assim. Tá. Eu já achei você bastante eletrônica, então você será mais ainda. Não, no futuro, assim, dentre os meus featurings que eu tô planejando, sim, vai vir uma... Aí já tem uma pistazinha. Uma pista, deixei uma bolinha quicando aqui. Vai pegar algo um pouco mais eletrônico ainda, sim. Clarissa Mello, muito obrigado. Muito obrigada, é um prazer te conhecer, obrigada por essa manhã tão agradável e por essa oportunidade. Obrigado para a sua equipe que veio junto, para a sua assessora e obrigado a você que assistiu essa entrevista até agora. Para saber mais sobre sobre Clarissa Mello e sobre outras personagens que vieram aqui, acesse gazetasp.com.br. Um abraço a todos e tchau!